Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Edboard Games e neste vídeo eu vou estar a ensinar-vos a jogar o jogo Palácio do Marquês, desenvolvido por João Quintela Martins e publicado pela Artan Games, para 2 a 4 jogadores e com a duração entre 45 a 60 minutos. Cada jogador encarnará o papel de um candidato a novo mordomo do Marquês, que terá de liderar uma equipa de trabalhadores nos serviços de preparação dos respectivos locais para receber dignamente as visitas. Os trabalhadores encontram-se todos na Casa da Malta e serão pagos pelos seus serviços. A atenção estará focada nos locais de recepção das visitas, onde terão de exercer algumas funções de manutenção e serviços, mas também terão de explorar os recursos da quinta. É necessário produzir para gerar dinheiro e, ao mesmo tempo, receber bem os visitantes, para que o jogador possa ser agraciado com os seus favores e, assim, obter a maior pontuação para vencer o jogo. Para fazer a preparação do jogo, coloca o tabuleiro no centro da mesa ao alcance de todos os jogadores. Estas são as cartas de personagem. Cada uma tem indicado no topo a letra que está associada ao local do palácio que vão visitar. A meio, a ação especial e a caricatura da personagem. E em baixo, o seu nome e do lado direito, os pontos que dão no fim de cada partida. Separa as cartas de personagem da carta do Marquês. Depois, baralha-as e coloca-as junto do tabuleiro, juntamente com o meeple branco que vem com o jogo. Agora, encontra a casa de pesca no tabuleiro do jogo e coloca nesta a carta do Marquês. Agora, cada jogador escolhe uma cor e recebe 4 trabalhadores, 5 cubos e 2 discos, tudo da cor selecionada. De seguida, pega nos seus 2 discos e coloca um na tabela de pontuação, na casa 0,100, e outro na tabela do dinheiro, na casa 25. Encontra agora a Casa da Malta no tabuleiro e todos os jogadores devem colocar os seus 4 trabalhadores aqui. Seguidamente, separa os recursos e os produtos por tipo e organiza-os em pilhas e coloca-os junto do tabuleiro. Como vocês conseguem ver, existem 3 recursos e 3 produtos. Os recursos são azeitonas, uvas e folhas de amoreira. Os produtos são azeite, vinho e seda. E eu, neste vídeo, só coloquei alguns para facilitar a explicação e vou deixá-los de parte para o vídeo se tornar mais claro. Agora, cada jogador seleciona 2 produtos à sua escolha. Podem ser iguais ou diferentes. Neste caso, o jogador decidiu começar o jogo com 2 lagares de azeite. Entrega a ficha de primeiro jogador ao jogador que mais recentemente tenha visitado o palácio, ou de forma aleatória com o lançamento do dado. Neste caso, o jogador com o valor mais alto será o primeiro jogador. O jogo está dividido em rondas. Em cada uma delas existem 3 fases. A primeira, onde os jogadores vão escolher a quantidade de trabalhadores que desejam. A segunda, onde vão alocar os seus trabalhadores. E a terceira e última, onde vão resolver as ações referentes aos sítios onde colocaram os seus trabalhadores. Depois, retiram uma nova carta de personagem e inicia-se uma nova ronda. No início de cada ronda, todos os jogadores devem escolher quantos dos seus trabalhadores querem retirar da Casa da Malta. No mínimo de 1 e o máximo de 4, pagando uma moeda por cada trabalhador retirado. Para isso, o jogador deve mover no sentido descendente o seu marcador na tabela das moedas. Os jogadores podem fazer esta seleção em simultâneo. Se o jogador tiver 0 moedas nesta fase, pode utilizar um trabalhador gratuitamente. No entanto, se tiver uma moeda, terá de gastá-la para receber esse mesmo trabalhador. Agora está na altura de os jogadores fazerem a alocação dos seus trabalhadores. A começar pelo primeiro jogador, este coloca um dos seus trabalhadores num dos sítios disponíveis. Os sítios onde o jogador pode colocar os seus trabalhadores está indicado pelo brasão do Marquês. Nota que alguns brasões contêm os números 3 e 4. Isto significa que os jogadores só podem alocar trabalhadores na casa com o número 3 numa partida com 3 ou 4 jogadores e as casas com o número 4 só podem receber trabalhadores numa partida para 4 jogadores. Os locais estão divididos em locais de recepção às visitas, locais de produção, locais de exploração, local para ganhar a personagem do Marquês, local de venda de produtos e recursos e, por fim, o local para angariar a ficha de primeiro jogador. Cada um destes locais tem uma forma específica de ser resolvida, que explicarei mais adiante no vídeo. Depois do primeiro jogador ter colocado um dos seus trabalhadores, é a vez do próximo jogador, que deve igualmente alocar um dos seus trabalhadores a um dos espaços disponíveis. E o jogo prossegue desta forma no sentido do ponteiro dos relógios e cada jogador à vez vai colocando um trabalhador no tabuleiro. Quando todos os trabalhadores tiverem sido alocados, esta fase está concluída e o jogo prossegue para a próxima fase. Agora, cada jogador irá ter de recolher
os seus trabalhadores, resolvendo as ações dos locais onde foram colocados. Começando pelo primeiro jogador, este vai resolver um por um todos os seus trabalhadores pela ordem que desejar. Quando tiver resolvido todos os seus trabalhadores, o jogador seguinte irá repetir o procedimento. Vamos então explicar como funciona cada uma das localidades. Antes de vos explicar como cada local do tabuleiro funciona, deixem-me-vos explicar um conceito básico que está presente ao longo de todo o jogo, que é a manipulação do dado através das moedas. Em cada lançamento, o jogador pode aumentar o valor do dado em 1 por cada moeda que decida gastar. O máximo de moedas que o jogador pode gastar é de 6 e, como tal, caso o jogador lance o dado e obtenha 6 no lançamento, no máximo este 6 pode ser aumentado para 12. Vamos agora explicar como é que cada uma das localidades funciona. Um dos locais onde o jogador pode colocar os seus trabalhadores é nos locais da exploração. Cada local da exploração tem um quadro, onde do lado esquerdo vemos um número e do lado direito o recurso que o jogador está a tentar obter. Neste caso, o jogador colocou aqui o seu trabalhador para tentar obter azeitonas. Para resolver esta localidade, o jogador lança um dado e compara o valor obtido com o pedido pelo recurso. E, por cada conjunto do número indicado que o jogador tenha obtido no dado, recebe um recurso. Neste caso, por cada 3 que o jogador obtém no lançamento do dado, irá receber uma azeitona. O jogador obteve 6, por isso tem direito a 2 azeitonas. De lembrar que cada jogador pode gastar até 6 moedas para aumentar o valor do dado. Nesse caso, este jogador receberia 4 azeitonas. Depois de ter resolvido esta localidade, o jogador deve retornar o seu trabalhador para a casa da malta. Outro local onde o jogador pode colocar os seus trabalhadores é no local de produção. Aqui vocês conseguem ver um quadro e em baixo uma tabela. No quadro está indicado o custo de produção em dinheiro, neste caso 2. Na tabela em baixo, do lado esquerdo, vocês conseguem ver os recursos exigidos e do lado direito o produto e os pontos que o jogador irá receber na próxima ronda. Para resolver esta localidade, deve, em primeiro lugar, pagar os recursos e dinheiro exigidos e depois deslocar o seu trabalhador para o lado esquerdo da casa. Ao contrário dos outros locais, depois de resolvido esta localidade, o jogador não retorna o seu trabalhador para a casa da malta. Antes, ele permanece aqui até à ronda seguinte. Nessa altura, o jogador pode recolher o seu trabalhador juntamente com o produto e pontos a que tem direito. Isto significa que existe uma ronda onde o jogador terá menos um trabalhador para selecionar. Isto é um local de recepção das visitas e é outro sítio onde o jogador pode colocar um dos seus trabalhadores. Aqui vocês conseguem ver um quadro do lado esquerdo, sítio onde será colocada a carta de personagem, e do lado direito uma tabela. Do lado direito da tabela conseguem ver vários níveis com dados de diferentes números e do lado oposto da tabela os pontos correspondentes a cada nível. Em baixo conseguem ver o local para cada jogador colocar os seus cubos, que depende da sua cor. Para resolver esta localidade, o jogador lança o dado e, caso obtenha um valor igual ou superior ao nível seguinte ao que se encontra, o jogador pode subir o seu cubo e receber os pontos indicados no seu lado direito. Neste caso, o jogador lançou 6, como está no primeiro nível só precisa de tirar no mínimo 2, por isso pode colocar o seu cubo no local respectivo e receber então os 2 pontos. Vamos supor que a certa altura do jogo existe esta situação, onde o personagem já saiu e o jogador está prestes a alcançar o último patamar. No caso do jogador estar no último patamar, além de ter de obter no dado o valor igual ou superior ao último nível, deve entregar o pedido efetuado pela visita, que pode ser dinheiro ou produtos. Neste caso, a personagem pede uma seda. De seguida, pode retirar a carta de personagem para si e somar os pontos correspondentes ao nível alcançado. De relembrar que o jogador pode sempre modificar o valor do dado com o dinheiro. Depois de resolvida esta localidade, o jogador deve retornar o seu trabalhador para a casa da malta. Na casa do Marquês vocês conseguem ver em baixo uma tabela que do lado direito indica o número mínimo que o jogador tem de obter no lançamento do dado, neste caso 4, e o dinheiro a pagar, 10 moedas, para receber em troca a carta do Marquês. Esta carta não conta para despletar o fim do jogo, mas dá ao jogador uma habilidade para utilizar a qualquer altura do jogo. Depois de resolvida esta localidade, o jogador deve retornar igualmente o seu trabalhador à casa da malta. Outra localidade onde o jogador pode alocar os seus trabalhadores é a casa de venda.
Aqui, o jogador pode vender a quantidade de produtos e recursos que desejar. No entanto, se com esta venda o jogador exceder o limite máximo da tabela das moedas, todo o dinheiro extra é perdido e o jogador deve colocar o seu marcador na última casa. O preço de cada produto ou recurso está indicado à frente do ícone que representa o mesmo. Vamos supor então que o jogador quereria vender uma azeitona e uma seda. Como vocês veem, a azeitona vale 2 e a seda vale 12. Por isso, o jogador iria receber um total de 14 moedas. A última casa onde o jogador pode alocar os seus trabalhadores é a casa de primeiro jogador. Para resolver a casa de primeiro jogador, o jogador que colocou um dos seus trabalhadores nesta casa deve receber a ficha de primeiro jogador e, seguidamente, retornar o seu trabalhador à casa da malta. O jogador que já seja o primeiro jogador, ou seja, aquele que já tem a ficha de primeiro jogador, não pode colocar aqui o seu trabalhador. Depois de o primeiro jogador ter resolvido todos os seus locais, é a vez do próximo jogador fazer o mesmo. Depois de todos terem resolvido todas as localidades onde tenham alocado trabalhadores, essa ronda termina e uma nova se inicia. Antes de iniciar a próxima ronda, deve retirar uma carta do baralho de personagens e colocá-la no local respectivo. Este passo só não acontece na primeira ronda do jogo. E o jogo procede desta forma até que 5 personagens tenham sido retiradas do tabuleiro. Ou, para um jogo mais curto, assim que 4 personagens, excetuando o rei, tenham sido conquistadas e retiradas do tabuleiro. Nessa altura, o jogo termina e procede-se à pontuação final. A pontuação final é o somatório da pontuação que o jogador foi adquirindo ao longo da partida, com os pontos que cada personagem dá, mais 3 por cada produto, 1 por cada recurso e 1 por cada conjunto de 5 moedas. Depois de tudo somado, o jogador com mais pontos é o vencedor do jogo. Tempo agora para vos explicar como é que funcionam as cartas de personagem, começando pela carta do Marquês de Pombal. Esta carta está sempre na casa de pesca e vale 10 pontos no final. Esta carta pode ser utilizada a qualquer altura do jogo e para isso o jogador deve recolocar a carta na casa de pesca e em seguida escolher um local de recepção de visitas e todos os cubos dos oponentes descem um nível e consequentemente estes perdem os pontos indicados no respectivo nível em que se encontravam. O oponente que já tiver chegado ao retângulo e, consequentemente, completado o serviço desse local, não é afetado por esta carta. A carta do rei será alocada sempre ao salão nobre e o jogador que a conquistar irá receber 20 pontos, além de receber um trabalhador adicional que poderá usar nos turnos seguintes sem ter necessidade de pagar uma moeda por turno. E este é um trabalhador do rei que ficará ao seu serviço. A carta marquesa será sempre alocada à casa Jardins e o jogador que a conquistar irá receber 5 pontos no final. Além disso, o jogador ganha a habilidade de poder trocar um produto por 5 pontos e no máximo 2 produtos por 10 pontos por turno. A carta do Secretário de Estado da Marinha será sempre alocada à Sala da Concórdia e o jogador que a conquistar irá receber 5 pontos no final. Além disso, o jogador ganha a habilidade de poder trocar 2 moedas por 2 pontos ou 2 pontos por 2 moedas. O jogador só pode trocar no máximo 3 vezes por turno. A carta Patriarca de Lisboa será sempre alocada à Casa Capela e o jogador que a conquistar irá receber 5 pontos no final. Além disso, durante a partida, o jogador pode somar o valor 2 no dado em troca de uma moeda. O jogador pode fazer este procedimento 3 vezes por turno. Por fim, temos a carta Arquiteto, que será sempre alocada à Casa Cascata dos Poetas. O jogador que a conquistar irá receber 5 pontos no final e, além disso, poderá somar o valor 1 ao dado sempre que rolar o dado. E esta foi então a explicação de como jogar o jogo Palácio do Marquês. Se gostaram, já sabem, deixem o gosto, subscrevam o canal, ajudem a Edboard Games a crescer e até uma próxima e joguem muito!